Olá, muito boa tarde, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do Sind CT na Cultura, comigo, Meri de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve, deixa seu like, que é para a gente engajar esse vídeo e para fortalecer o programa, os convidados que passam por aqui. Combinado? Bom, dito isso, no episódio de hoje vamos conversar com um médico comunitário, imunologista, psiquiatra transcultural e ator que vive e trabalha no Rio de Janeiro, fundador do Hotel e Spa da Loucura, o Teatro Dionises e a Universidade Popular de Arte e Ciência no mais antigo hospício público brasileiro. Doutor Vitor Por Deus, seja muito bem-vindo. Tudo bom, querida? Uma alegria estar aqui com você. A gente se conheceu lá em São José dos Campos, né? no Sesc, o movimento hip hop, o movimento do rap. E é uma alegria sempre estar interagindo, dialogando aí para a gente, né, trabalhar os desafios da saúde do nosso povo, né? A saúde da nossa comunidade, que está muito difícil, essa parte de saúde mental, né? Está uma crise assim intensíssima. Então, a gente tem muito que conversar, né? Muito que entender o que a gente tem de desafio aí. Nesse momento, o governo Lula começando, né? Essa coisa da saúde mental, da cultura, né? Como forças aí importantes para a gente levantar, né? Nesse momento. Muito bom. É um privilégio, uma alegria ter você aqui para trocar essa ideia, né? Especialmente nesse momento, de fato, que nós estamos vivendo. E, bom, gente, eu nem vou ficar falando muito. Quem me conhece, que acompanha o programa, já sabe que eu falo bastante, mas a gente tem tanta coisa para conversar com esse homem hoje que eu já vou pedir para a produção rodar o primeiro vídeo, que é para vocês terem uma ideia do que vai rolar hoje aqui. Roda para gente. Curar o outro é me curar. Pode rodar, produção. Doenças graves, neuroses caprichosas, autismos graves, doenças genéticas raras, a psiquiatria atual, a psiquiatria drogueira, a psiquiatria manicomial não resolveu, e aí vem para minha mão e resolve, porque nós trabalhamos com Nise da Silveira, trabalhamos com afeto catalisador, nós sabemos fazer psicoterapia, né? Porque a doutora Nise nos ensinou. Fazemos isso no contexto da residência de muitos clientes, fazemos visitas domiciliares, fazemos oficinas de dramaterapia domiciliar com o método da Nise da Silveira, com o método do Jung, fazemos o segmento das imagens do inconsciente através dos personagens. Não existe fórmula mágica, tem que ficar em cima, tem que fazer anamneses, né? A ênfase nossa toda em cima das anamneses, do acompanhamento clínico, do acompanhamento histórico da família, a anamnese da história da família e a anamnese da comunidade, a anamnese antropológica. Eu sou o médico que eu sonhava quando era criança, lá em Realengo, de virar médico e atender os outros, e resolvo, e eles melhoram, eles vão em frente. A gente estima hoje aí mais de 1.000 pacientes que melhoraram de forma documentada, né, de forma consistente, através da documentação do teatro e da psicanálise junguiana. É a maior alegria da vida de um médico. Isso é o maior êxtase na vida de um médico. O outro curar na sua frente faz você curar junto também, quebra os seus preconceitos. Massa demais! São 4 anos de anamnese, né, e teatro público. Eu queria que, né, enfim, que você começasse já falando. Inclusive, você faz a seguinte fala nesse vídeo da introdução, né? Eu sou o médico que eu sonhava quando era criança, lá em Realengo, de virar médico e atender os outros. Doutor Vitor Por Deus, você é um cara realizado na sua profissão? Nos fale um pouquinho de você, quando e por que a psiquiatria? Pois é, isso eu estou com 20 anos, né? Eu me formei em medicina quando eu estava com 24, 25 anos. E eu estou com 42, né? Então já está perto, estou com 17 anos de formado, 18 anos de formado. Então isso está chegando perto dos 20 anos, né? Então já atendi aí uns 10 mil doentes, uma coisa assim, né? Nessa ordem, que é o tempo da prática de 20 anos de medicina. Então, isso vai te dando
noção de que, né, que eu tive que ir escolhendo que medicina que eu ia querer fazer, né? Que eu cheguei, né, eu saí de Realengo para estudar, fui, né, saí da Coab de Realengo e aí fui para Niterói, né, fui estudar medicina na UF. E ali eu acabei que eu fiz muita coisa. Eu trabalhei em um hospital privado de cardiologia, eu trabalhei na Universidade de Tel Aviv, eu trabalhei na Universidade de Oxford, eu trabalhei na Universidade de McGill, no Canadá, trabalhei, Caramba! rodei, dei Rodou. aula em Malta, dei aula, eu acabei fazendo muita coisa. E nesse último período que eu passei no Canadá, que foi de 2015 a 2018, que era foi o momento que eu fiz a minha tese de psiquiatria cultural, né, mesmo, e escrevi um livro, publiquei um livro e tal, me caiu a ficha, falei assim, ó, bem, agora é a hora de eu voltar, né? É hora de eu voltar para dentro da minha comunidade, porque eu entendi isso. Depois que aí eu trabalhei 7 anos no hospício do Engenho de Dentro, né? Que é o hospício onde a doutora Anísia da Silveira trabalhou e onde ela introduz ali o grande método de terapia cultural, né? Aí a Anísia trabalha com Carl Jung, que foi um psiquiatra na Suíça também, muito importante, pioneiro nesse campo da psicoterapia, da terapia cultural. O Jung foi o mais brilhante aluno do Freud, né? Que também foi o grande pioneiro do estudo da mente, do estudo do inconsciente, ali no final do século XIX, né, tal. E aí o Jung, ele fala uma coisa assim, ele tem várias frases muito boas, mas ele fala uma que tem a ver com essa história, que ele fala assim, só o que você é pode te curar. Só o que você é pode te curar. Quer dizer, você só se cura sendo quem você é. Você só se cura se encontrando, você só se cura se centrando, encontrando seu centro, seu lugar no mundo, né, a sua situação e tal. E aí, quando eu terminei essa tese de psiquiatria cultural lá no Canadá, eu falei, agora é a hora de eu ser quem eu sou, né? Agora é a hora de eu voltar para o Rio e me dedicar a essa clínica comunitária, né? A essa clínica metacomunitária, né? Que eu atendo aqui mais de 25 comunidades do Rio todo e de fora do Rio. E essa coisa online também, tem paciente em São Paulo, tem paciente no Canadá. Então, isso acaba virando... E eu entendi isso, que eu queria mesmo... Aí eu voltei para o Rio em 2018, né? Vindo do Canadá, e aí abri lá no Meier, né, que era onde está o Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, uma casa de teatro-clínica, né? Foi quando a gente abriu a teatro-clínica. E aí eu atendi apendicite, atendi gente com pneumonia, atendi cracudo, atendi 1000 cenários assim, e estava ali disponível, atendendo as pessoas, e comecei a treinar. Aquele clínico geral, né, que a gente fala. É médico de família e comunidade que chama, Sim. né? A medicina de família e Legal. comunidade. Que eu estou vendo que isso é a base para uma boa psiquiatria, e uma boa psiquiatria é base para uma medicina de família e comunidade de boa qualidade, porque é tudo mental, né? É tudo psicossomático. E aí eu vi que eu estava fazendo o que eu sonhava quando era criança, que era isso, ser um médico lá que atende, que fica na comunidade, que as pessoas saibam onde ele mora, que as pessoas saibam onde ele atende, vai na porta, bate lá, que é o que acontece aqui. Ligam de manhã, de tarde, de noite, e de madrugada liga esquizofrênico em crise, liga filho da puta, eu te odeio, desgraçado. Né? Como que Eu tenho você que ficar... lida modo pessoalmente, não assim? perturbe, modo não perturbe ligado 24 horas por dia, e eu tenho uma agenda de pacientes grande, né? Então eu toco esses pacientes. Quem está brigando, eu nem olho, né? Então isso você vai aprendendo, né? Isso é prática de medicina comunitária. Quer dizer, fazer medicina comunitária não é exatamente simples, exatamente por causa disso. Porque você está inserido dentro da sua família e dentro da sua comunidade. Você tem que atender a sua família. Eu tive que atender minha família mais de 20 vezes nesses últimos 4 anos. Pneumonia da minha mãe, meu pai teve uma tireoidite que eu que diagnostiquei, tratei. Minha avó teve um afundamento de nível de consciência por uso de antidepressivo, que eu diagnostiquei, tratei, ela melhorou. Né? Então, eu realmente agradeço a Deus, assim, porque eu estou podendo ter cabeça competente para fazer esse tipo de trabalho, que na hora que eu tenho que atender minha família, por exemplo, é o momento mais difícil, né? É o momento Imagino. que eu tenho que
mais calmo e, ao mesmo tempo, mais distante, né, da emoção deles, para poder não contaminar a minha avaliação. E era isso que eu sonhava quando eu falava que queria ser médico quando era criança, lá em Realengo, né? E lá em Realengo, eu comecei a estudar técnico de patologia clínica no colégio, que chamava Colégio de Aplicação Paulo Gissoni, que era lá em Realengo, né? Então, eu comecei a estudar patologia, que é essa coisa de laboratório, hemograma, hematologia, exame de fezes, urina e tal, com 14 anos, aprender a colher sangue. Eu comecei a dar plantão em hospital com 15 anos, com 16 anos, lá em Marechal Hermes, no Carlos Chagas, que era assim, Vietnã, né? Então, eu vejo que eu tive uma iniciação lá em Realengo, que começou lá em Realengo mesmo. E eu fui indo, fui indo. E tive que brigar muito com a medicina institucional para poder praticar esse tipo que eu pratico hoje. Eu Sim, tive, vamos falar sobre isso. Vamos né, falar porque sobre isso. eu adoeci, eu tive um processo de adoecimento dentro da faculdade de medicina. Meu avô morreu por erro médico, ele estava com um câncer hematológico, morreu na minha mão. Eu tive uma experiência psiquiátrica violenta nesse momento. E eu tive que conseguir curar isso, entender o que aconteceu, entender por que ele morreu, por que a medicina mata os pobres, né? E mata mesmo, por que o pobre morre muito mais na mão dessa medicina aí que a gente tem, e como que eu, a partir do meu trabalho com a Nise da Silveira, que foi a grande virada mesmo, né? Tá até o livro dela aqui, a edição nova, né? Eu encontrei um caminho de ser o médico que eu sonhava, que é o médico que sabe fazer psicoterapia, Muito que é o bom. que nenhum médico sabe fazer. Eu aprendi graças à Nise. Agora, a Nise é a Jung Freud, ela não inventa nada, ela é uma cientista das boas, que não inventa Tomara. nada. Então isso aí é que está sendo a coisa. Porque, ao mesmo tempo, o grande desafio que parece nosso, né, de todos nós, nas nossas comunidades, nesse momento do governo Lula e tudo, é a questão da pedagogia da autonomia, né? Que quer dizer cura da mente, quer dizer mentes funcionando de maneira adequada, quer dizer que os nossos parentes e as nossas comunidades tenham o direito de raciocinar adequadamente e de E, planejar suas ações de forma não autossabotatória, né? De não se sabotar, que é o que acontece com o povo brasileiro. Porque a sim. gente vem de um passado colonial, escravidão, violências e tal. Então, o componente mental da nossa doença é muito grande, porque vem com muito trauma, muita desgraça. Então, o Paulo Freire e a doutora Anise também, não tem, né, é o mesmo pensamento. Ele fala, nós temos que praticar a educação, e a Anise fala, nós temos que praticar a psiquiatria como prática da libertação mental, né? A libertação da mente, como diria Bob Marley, como diriam todos os poetas. E um mendigo de rua que a gente trabalhou na Lapa agora, a gente está fazendo um espetáculo na Lapa, que é a Ópera dos Mendigos, ele falou para a gente assim: eu não quero quentinha e eu não quero garrafa de água mineral. Preciso de algo que sacuda a minha cabeça. Caramba! Um É isso, mendigo falou nessas falou. palavras. Luiz Chocolate. Ele falou Caramba! isso para o grupo, né? O Então, grupo. assim, o doutor, então quer dizer assim que é basicamente, claro que não só isso, porque provavelmente deva ter outros muitos fatores, mas a cura ela prepassa então com a realização pessoal mesmo, assim, é uma coisa de nós para nós, Encontro né? é o encontro de você com você próprio, a sua autonomia, né? Autônomos, né? Você dá o seu nome, você se organiza e você resolve as questões básicas. E isso é que é o que eu vejo muito com os meus clientes, né? Com o grupo, com as famílias. É isso, a questão toda é você raciocinar adequadamente. É você planejar suas ações adequadamente. É você avaliar suas ações adequadamente e você concluir suas ações adequadamente. Isso não foi ensinado para nós. A gente foi levado na porrada, na bola de neve, né? Muita porrada, muito trauma. E o brasileiro, nós brasileiros, temos uma força imensa, né? 200 milhões de habitantes, recursos naturais abundantes, e nós ainda vivemos, eu acho que esse momento do governo do presidente Lula é um momento assim de imensa responsabilidade para todos nós, né, que somos
originários da esquerda, que só eu fui criado dentro do PT, meus pais fundaram o PT aqui no Rio de Janeiro. Nosso apartamento lá em Realengo era um comitê soviético, né? Na década de 80 e tal. Então, isso... Aí, qual que é a responsabilidade que eu estou vendo? Que a gente pratique a pedagogia da autonomia. Que a gente pegue o Paulo Freire que fundou o PT, né? Paulo Freire fundou o PT. Paulo Freire era mestre do Lula, eram amigos, né? E aí Não está sabia, não sabia. Eles foram muito ligados pessoalmente, e o Freire está muito implicado na fundação mesmo, né, do PT. E o Freire foi secretário de Educação em São Paulo na gestão da Luiza Erundina, na década de 90. Marilena Chaui foi secretária de Cultura, né? Então, isso dá... Quer dizer, eu fico vendo que nós, da esquerda, os artistas, os ativistas, os médicos, os cientistas, as pessoas que estão criando, nós temos uma responsabilidade imensa nesse momento, que é a gente não contradizer a obra dos nossos ancestrais, né? A gente não ir contra a obra dos nossos ancestrais. No caso aí, nosso ancestral Paulo Freire mesmo. E a doutora Anísia da Silveira também está ali, e muita Darcy Ribeiro, e muita gente boa, Mário Pedrosa, e o Abdias do Nascimento, e o Milton Santos, porque foram brasileiros que furaram esse bloqueio colonial, né? Eles conseguiram furar e conseguiram gerar experiências importantes. E agora a gente tem a faca e o queijo na mão, né? A gente está no governo, tem as comunidades, quer dizer, vai ser o governo Lula capaz de dialogar com as comunidades, capaz de dialogar com os movimentos de base, vai ser o governo Lula capaz de produzir autonomia psicológica, como disse lá o Luiz Chocolate. Será o governo Lula vai ser capaz de sacudir as nossas cabeças para a gente abandonar essa atitude colonial submissa, de que tudo tem que ficar esperando a solução vir de fora, tudo reclamando de fora, que vai vir o Salvador, vai vir o pai colonizador, ou nós vamos ser capazes de olhar para dentro e de ser quem nós somos, né? Nós brasileiros. Qual que é a sua leitura, o doutor Vitor, dessa histeria, esse surto, essa loucura coletiva que a gente está vivendo, coletiva, né? Porque haja vistas, o que a gente assistiu agora, assim, surto geral, essas barbáries que a gente viu no Planalto, mas também não foi só lá, isso já está se arrastando já faz um tempo. Generalizado. Nesses últimos 4 anos, parece que abriu a porta assim, da intolerância, da doideira, né, da homofobia, do racismo, do machismo, da e por aí violência, foi. da arma, né, do tiro, da bomba. Tem jeito para isso? Você acha que a gente consegue, com esse governo, esse respiro, a gente consegue retomar o esperançar, né, a esperança e a coletividade mais para esse lado positivo do nosso povo? Sem dúvida, porque a história das civilizações mostram isso, que todas as civilizações da Terra passaram por momentos de convulsão, de loucura, né, de guerras, de holocaustos, e conseguiram superar e civilizar com medicina, com arte, com música, com poesia, com dança, com teatro, com festa, com alegria, com memória, com raízes, né? E isso não há dúvidas que a gente consegue. A questão é justamente se a gente, no Brasil, consegue se comunicar, né, de forma clara e consegue se organizar de forma clara. Isso que a gente está vendo, que parece que está todo mundo puxando uma direção diferente, né? Então, é um ambiente de doença mental, é um ambiente de briga, é um ambiente de polarização. Você vai ver que as pessoas estão mais dispostas a brigar do que entender a causa pelas quais elas estão brigando, né? Elas estão mais na vibe de gritar, de vociferar. E isso, a explicação, eu aprendi com a psiquiatria, né? São 14 anos fazendo psiquiatria, desde o hospício lá do Engenho de Dentro. Toda crise não é o presente. Toda crise é o passado invadindo o presente. Na nossa vida pessoal, é a mesma coisa. Então, às vezes, você está lá, não sei o que, acontece uma coisa com você, fala, caralho, pira, não sei o quê. Você, calma, não é isso que está acontecendo aqui. Você está reativando memórias traumáticas e está pensando que está vivendo o que aconteceu no passado nesse momento. E, no Brasil, quando a gente olha o que está acontecendo, olha as brigas, olha as pessoas brigando nas ruas, vendo as pessoas, né, brigando por motivos completamente fúteis, né, sem
motivos verdadeiros, você vai ver isso, que então as pessoas estão reativando um passado no Brasil que é um passado de escravidão, é um passado de conflito, é um passado de guerra, é um passado de atacar, de violentar a comunidade, de Da violentar a própria família, ditadura, né? a ditadura, o regime autoritário. Então, nós vamos ver que, na verdade, se a gente olha a história do Brasil, nós temos uma história de muitas convulsões, né? De muitos golpes de Estado, de muita loucura. Você vê que, Meire, a gente tem um problema que é cumprir pacto. No Brasil, as pessoas acham normal você quebrar o pacto. Você fala, não, vamos fazer uma parada aqui, vamos fazer um festival ali, aí tal, vamos organizar, chama a galera, chama os grupos da comunidade, chama os grupos da região, não sei o quê. Daqui a pouco tem um grupo ali falando, não, filho da puta, não vou fazer nada, cara, foda-se. Aí explode tudo. Aí dá tudo errado. Né? Aí eu trabalho muito em grupo, o tempo inteiro em grupo. Então, volta e meia aparece uma pessoa que chega, não, que veio para discordar e que veio para falar, não, vou fazer, mas chega na hora não faz. E no grupo do teatro, que a gente tem, né, o trabalho do teatro há muitos anos, é muito comum atrizes, atores entram, citam, ciscam e vão embora. E ocupam papéis. Né? Aí ocupa papel de uma coisa, ocupa papel de outra e deixa buraco. Então, isso parece que é um instinto sabotador. Né? E o que o escravo faz contra o senhor de escravos? Ele sabota. Só que agora não tem mais senhor de escravos, né? Agora é a gente mesmo. Nós somos os colonizados sem colonizador. Então não tem mais colonizador. O colonizador foi embora. Agora é nós aqui. Só que não precisa de colonizador, porque a nossa própria comunidade, nossa própria família entra numa dinâmica de se desqualificar, de falar mal, de fazer fofoca, de comprometer que vai fazer, chegar na hora não faz. Então isso é muito cansativo, né? Isso é muito exaustivo. Para nós que trabalhamos no Brasil, que fazemos coisas aqui no Rio, no Brasil, isso é muito cansativo. E isso tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido como uma psicopatologia. Quer dizer, isso é uma psicopatologia da colonização, como disse o psiquiatra preto Frantz Fanon, né? Que o Paulo Freire cita e lê o Frantz Fanon. Quer dizer, a questão do Paulo, a implicação do Paulo Freire na saúde mental é total, porque ele já vem da referência de um psiquiatra do Caribe, que trabalhou na França, que trabalhou no norte da África, e ele fala, calma, há uma doença mental, várias doenças mentais, que estão ligadas ao processo de colonização, estão ligadas ao processo de escravidão e estão ligadas ao próprio processo de civilização, que é o que o Fanon cita o Freud, que o Freud fala, há uma psicopatologia da civilização. E nós sabemos, o Freud falou, essa psicopatologia da civilização é o desvio da libido. O Freud é foda, cada vez mais eu respeito mais ele. Ele fala o desvio da libido. Quer dizer, o prazer sexual e o prazer criativo e a energia vital das pessoas está traumatizada, está violentada, está atacada. Então, nada mais vai dar certo. A pessoa trabalha contra si própria, porque ela não tem prazer. Ela não tem prazer no pacto, ela não tem prazer na confiança, ela não tem prazer no ato sexual, porque o ato sexual primeiro foi doloroso, foi violento. Ou então ela viu o filme pornô e foi influenciada pela cultura machista, ou foi criada numa família, entendeu? Então isso cria uma raça de pessoas, um grupo grande, imenso, uma população enorme de pessoas que não têm prazer na vida, e que não têm prazer no trabalho, e que não têm prazer no viver. O que essas pessoas fazem? Sabotam. Vai dar tudo errado. Fica dando tudo errado. Não adianta construir nada, porque vai derrubar. Então, isso é uma coisa que a gente tinha que discutir publicamente no Brasil hoje, e tinha que discutir publicamente em todas as comunidades, todas as famílias, que é, estamos nós nos sabotando? Será que nós temos recurso para tudo no país? Será que nós temos cabeça, inteligência e recursos para a gente fazer o que a gente quiser? E será que a gente está com um vício, né? Um hábito de sofrer que tanto diverte, que é a doença neurótica, é a doença da psicopatologia da colonização. Então, isso aí eu entendi antes de vir para o Brasil. Eu trabalhei com um jamaicano, né, o Frederick Hicklin, que é considerado um dos grandes psiquiatras pretos do mundo, faleceu agora em 2020, e ele falava exatamente disso, que nós, como o Fanon, né, ele não conheceu o Fanon pessoalmente, mas foi muito influenciado pelo Fanon, que era caribenho, era da Martinica. O Fred era da Jamaica, eu tive com ele na Jamaica em 2019, e ele falava, nós fomos colonizados por uma psicose europeia, uma psicose que chega e fala,
É a febre do ouro, porra, eu quero ouro, caralho, ouro, 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 ouro. Aí também a psicose europeia, o delírio de grandeza, né? Então tudo aqui é do rei da Espanha, tudo aqui é do rei de Portugal, tudo aqui é da rainha da Inglaterra, essa coisa toda da rainha da Inglaterra, né? Aí vai, aí estupra todo mundo, violenta, destrói as terras, explora. E nós, que éramos indígenas, né? Aqui nessa altura do campeonato estava todo mundo indígena, e nós tínhamos sociedades organizadas, tínhamos pajés, tínhamos caciques, tínhamos o Império Azteca, tínhamos o Império Inca, tínhamos tudo aqui na América do Sul funcionando, o pessoal todo trabalhando com medicina, com filosofia, com ciência, com tudo. A cidade do México, né? Tenochtitlan, era a maior cidade do mundo, com iluminação pública, com universidades, com astronomia, com toda a vida, com carnavais e tal. E aí chega o Hernán Cortés, que é o psicopata lá em Tenochtitlan, em 2019, e dá um golpe de Estado. Todos os colonizadores aqui nas Américas foram bem recebidos. Todos eles foram bem recebidos, ganharam esposas, ganharam tradutores, ganharam pessoas, eram recebidos. Ganharam nomes de rua, ganharam. Nome de rua, nome de tudo. E aí, na hora que ele está seguro, ele dá o golpe. E isso é um padrão histórico. É um padrão de colonização. Isso está muito vivo no Brasil ainda. Está muito vivo na história das famílias. É momento, né, de fazer esse debate público, de trazer as pessoas para esse debate da cultura, para trazer as pessoas para esse debate da saúde mental. E nós sabemos, o Brasil tem experiências como Nísio da Silveira, como Paulo Freire, que resolvem o problema. A questão é a gente valorizar o nosso saber, é a gente valorizar o que a gente construiu nesse período todo de luta, de resistência, de colonização, de escravidão. Mas nunca esquecer, a gente às vezes escuta assim, o povo brasileiro é preguiçoso, o povo brasileiro é indolente, o povo brasileiro é degenerado. Eu acho que nós somos um povo traumatizado, sabe? Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu caminho aqui dentro, eu vejo que a gente é muito traumatizado e que todo esse comportamento antissocial que a gente tem é explicado pelos traumas históricos que o Brasil sofreu, que são a escravidão, a Inquisição. Ninguém fala sobre Santa Inquisição no Brasil, mas a Inquisição operou no Brasil durante mais de 300 anos. E a Inquisição queimava as mulheres vivas na praça pública. Sim. Você imagina isso? Queimar uma mulher viva numa praça pública em 1700 e tal, 1600 e tal, 1800 e tal, eles estavam queimando. A própria escravidão também, né? Que a gente sabe que o Brasil é um dos últimos países a abolir. O campeão da escravidão. A escravidão. O Rio de Janeiro, né, a minha cidade, é o maior porto de escravos da história da humanidade. E nós, o Rio de Janeiro, somos uma cidade marcada pela beleza e pela crueldade. E até hoje, né? E é esse ciclo, né, que a gente vai vendo. Doutor, deixa eu só dar um recadinho aqui. Eu queria lembrar vocês, nossos ouvintes, ouvintas, web espectadores, que vocês se conectam conosco aqui pelo canal do YouTube, Rádio CT. Não esqueça de já se inscrever, deixar seu like, manda aí a sua mensagem aí embaixo, seu feedback, o que você está achando desse vídeo, né? Você tem alguma experiência dessa, né? Enfim, conhece já a doutora Nísio da Silveira, já conhecia o doutor Vitor Por Deus? Manda para a gente aqui, vamos interagir, vamos conversar. E aí você também engaja esse vídeo para que o YouTube perceba que é um conteúdo bacana e distribua para mais pessoas. E pedir para vocês também não esquecer de seguir nossas redes sociais, que a produção está deixando aqui no rodapé e também na descrição desse vídeo, assim como as redes sociais do Dr. Vitor Por Deus. A gente está deixando tanto o Instagram quanto o canal do YouTube dele, que tem uma série de conteúdos lá incríveis, realmente vale a pena. E a gente está deixando na descrição, aqui também no rodapé, mas se não der tempo de pegar, anotar aqui, vai na descrição, que tá tudo salvo lá em link, é só clicar que vocês vão migrar. E aí, falando em canal do YouTube, eu queria passar mais um vídeo aqui, doutor, o que você acha? Pode Acho ser? Legal. E a gente volta para trocar uma ideia. Esse vídeo, ele é um documentário do Hotel da Loucura. Então, assim, é genial. Nós vamos passar uma parte dele aqui, vamos deixar o link na descrição. Depois que acabar esse vídeo aqui, vocês migram para lá e aí vocês conseguem assistir na íntegra, combinado? Então, pode rodar para a gente, produção. Hotel da Loucura.
diabo, eu sou Deus. Eu sou o que está embaixo, eu sou o que está no alto. Eu sou todos vocês. Todos vocês sou eu. O teatro é o lugar, é o espaço, é o momento em que se apreende a anatomia humana. E assim se cura e se rege a vida. Algo de alquimia a gente faz. Algo de alquimia a gente faz. Eu sou usuário dos serviços e eu tive diagnóstico de esquizofrenia e sou de uma época que o tratamento era um tratamento muito, assim, de certa forma violento, sabe? Muito violento, eu acho. As camisas de força, a contenção física, o amarrar na cama, né? A contenção bruta. Eu fiquei amarrada, eu fiquei sei lá, eu fiquei horrível mesmo, sinceramente. Eu queria ir embora para casa, não podia ir embora para casa, então parece que estava esperando isso. Aí vem aquela coisa, torcer o braço, dar um sossega-leão, você acorda e está dentro do quarto forte, né? Na outra clínica, né, onde fiquei, a maltratada pela doutora Ângela. Ela me deixou sem comida, presa 6 meses num lugar horrível, com barata, sem água e quente, de calor. Sofri muito, comi bideba amassou. Era o encarceramento, ainda é um pouco, né? Se a gente vai andar nos hospícios aí do mundo, aqui mesmo a gente ainda tem essa questão de que o paciente fica de porta fechada, né? Você vai para um lugar que te trancam ali dentro e que você não pode sair. E achar que isso faz bem para a saúde mental, né? Restringir o direito de ir e vir de uma pessoa. Isso é uma coisa muito comum. A gente tem que entender que a loucura não é muito boa, mas o remédio vicia a gente. E graças a Deus não estou andando igual um robô porque eu venho fazendo exercício, entendeu? Mas aquele remédio aí na Pelidol, que é o Aldol, Prometazina, Fernegan, ele deixa a gente muito agitado, cara. E aquela baba é esquisita, parece cachorro louco. Então, uma pessoa que está medicada, ela não consegue, ou excessivamente, né? Não medicada, mas excessivamente medicada, ela não consegue expressar essas questões. Ela não consegue falar o que ela está vivendo, ela não consegue falar o que ela está sentindo. Doutor Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa produção e a importância de documentar toda essa experiência com protagonismo dos próprios pacientes, né? Porque eu achei genial, assim, acho genial esse trabalho que você desenvolve aí, né, com as referências da doutora Anísia da Silveira. E, enfim, esse trabalho é extraordinário, porque ele impacta positivamente e a gente começa a ter esperança, porque eu vejo que a saúde mental ela foi muito negligenciada durante toda uma vida, né? Até ontem mesmo e até hoje a gente ouve ainda pessoas dizer que é frescura, coisa de fresco, depressão, nananana, coisa de desempregado e etc. E a gente vê que isso, inclusive nas comunidades periféricas, né, nas comunidades, na periferia, é ainda pior, como se o pobre ele não tivesse direito de ter uma, né, sei lá, de pirar de vez em quando, enfim, né, ter essas condições, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, e aí o documentário eu acho genial no sentido também que daqui 10 anos, daqui 20, como o livro da doutora, né, como, enfim, daqui 10 anos, pessoas com certeza vão te estudar e vão falar, vão estudar esse documentário, vão estudar os métodos, vão falar, nossa, olha... documento
estava sendo aplicado, né? Fala um pouquinho Ali, para gente. Como ali foi? a gente teve. Eu trabalhei 7 anos no Hospício do Engenho de Dentro, que é onde a doutora Anise trabalhou, e peguei os anos finais das últimas enfermarias, né, que tinham ainda lá quando eu trabalhava. Eram, né, umas 5 enfermarias ainda ativas que compunham aí uma população de mais de 200, e mais os moradores, né, em torno disso, que foram sendo transferidos, né, ao longo desses últimos anos. Esse documentário, os nossos filmes de modo geral, e esse documentário em particular, eles são muito importantes por causa disso. A gente teve uma tecnologia disponível que a Nise própria não teve na época dela, e isso permite que o paciente fale, e permite que o paciente seja documentado na fala dele, e permite que mostre o paciente se mexendo, e mostre ele dançando, e mostre ele cantando, e mostre ele fazendo personagem, e mostre ele interpretando tudo. Então eu falo, cadê a esquizofrenia? O E paciente quando estava eles se veem, doutor? Eu até queria, eu fiquei com adoram. essa Eles pergunta na amam, minha eles mente. Como que é quando eles se ficam assistem? felicíssimos, eles amam. O Reginaldo Terra, recentemente, que é o nosso ator primeiro, né, o fundador do nosso teatro, que é um caso emblemático, ficou 58 anos preso dentro do hospício. Ele recentemente se viu na parede do CCBB, que teve a exposição da Nise, que está agora no Sesc Belenzinho, né, até março. Ela estava no CCBB, eu fui curador da exposição, fui consultor da curadoria, e aí o Reginaldo se viu, né? E ele ficou felicíssimo, ele falou, eu adorei. E é uma glória mesmo a gente conseguir que um cliente, né, pobre do SUS, que estava preso no hospício há 58 anos, abandonado pela família, internado desde os 11 anos, 58 saia e viva fora do Brasil, da comunidade, né? Saia da comunidade do hospício, vá para outra comunidade ali, onde ele é tratado como um comunitário, como todas as pessoas, e ele vai no Centro Cultural Banco do Brasil, que é um centro super elitista, né? Super chique, no centro do Rio. E ele fala, eu sou a estrela ali, né? Como é que pode? Eu ser a estrela, eu estou na parede. Então tem um efeito assim muito drama terapêutico, né? Um efeito terapêutico muito profundo, que é uma alteração. Todo efeito terapêutico é uma alteração da imagem, né? A pessoa entra com uma imagem e sai com outra, com uma imagem mais fortalecida, com uma imagem mais conhecida, com uma imagem mais, né, acolhida de si próprio. Então, a doença mental tem muito a ver com isso, com conflito de autoimagem, conflito de autoestima, né? Então, a gente viu muitos casos muito graves que o fato do paciente começar a fazer teatro, conviver no grupo de teatro, fazer cinema, fazer filme, fazer exposição, se ver na parede né? Se ver na parede do museu chique, se ver na parede do cinema. A gente fez muitas sessões de cinema aí aqui pelo Rio. Ele foi para São Paulo, ele viajou para São Paulo para o Festival Latino-Americano de Teatro Comunitário lá no Pombas Urbanas, que é nosso parceiro há muitos anos, em Cidade de Tiradentes, né? na Zona Leste. Então, o Reginaldo mostrou muito isso, de como a autonomia que você ganha, você não perde, você vai crescendo e você quer mais e você quer se desenvolver. O passarinho não volta para a gaiola depois que ele voa, isso é batata, e que esse processo, como diria a doutora Anise, ele é feito por imagens, né? São imagens do inconsciente, né? É pelas imagens. Agora, a Anise, no tempo dela, ela fazia as imagens de pintura, né? De desenho, de escultura. No nosso tempo, a gente tem que fazer TikTok, tem que fazer Instagram, tem que fazer Facebook e TikTok psicótico, né? Psicótico e TikTok, TikTok psicótico, né? Então você tem que partir para isso. E é muito lindo os últimos casos que eu tenho assim de sucesso aqui no Rio, que a gente está trabalhando com o YouTube, eles estão produzindo filmes, eles estão aparecendo e a família está vindo. Então eu estou vendo que a gente está inovando, né, nesse coisa da imagem do inconsciente com essa tecnologia. Esses filmes nossos são imagens do inconsciente, são documentos psíquicos. E é importante debater e falar sobre isso para explicar para as pessoas sobre isso, que existe esse tipo de abordagem. Porque justamente o que você estava falando é que a saúde mental, esse debate não aconteceu, não rolou. Não rolou para o povo brasileiro. O povo brasileiro não sabe que existe psicoterapia, não sabe que existe psiquiatria cultural, não sabe quem foi a Anísia da Silveira. Muito mal assistir o filme da Glória Pires lá e ficou por isso mesmo, né?
Então, essa exposição está circulando, circulou no Rio, circulou em Belo Horizonte, está em São Paulo agora, mas isso tem que ser ensinado no jardim de infância. A obra da Anísia da Silveira tinha que ser ensinada para as criancinhas do jardim de infância. A doutora Anísia da Silveira, campeã da saúde mental, desenvolveu uma abordagem para doença mental grave e abordagens de promoção da saúde através da cultura, né? Então, aí é que está a nossa esperança e a nossa possibilidade. Quer dizer, de que a partir da obra da Anísia e a partir da obra de outras pessoas, mas eu acho que a Anísia é uma bela síntese, ela mostra em milhões de casos, nosso trabalho também mostra milhares de casos, que a cultura é a nossa mente e a nossa mente é a nossa cultura, né? Quer dizer, o nosso cérebro é a nossa cultura e a nossa cultura é o nosso cérebro, né? A nossa mente está nessa relação, quer dizer, as imagens que a gente produz, as imagens que a gente consome. Por exemplo, você não desvê uma imagem, né? A questão da imagem é muito importante. Se você vê uma imagem violenta, uma imagem forte, você não esquece, você fala, ai caramba, né? Você está no TikTok psicótico lá, não sei o que, tchoc, 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 tchoc. Daqui a pouco passa uma briga na padaria, com as mulheres se batendo, e fala, ai caralho, porra, né? Por que mostraram aquilo ali, uma imagem violenta daquele jeito? Mas aquela imagem fica na sua cabeça. Você, mesmo que você delete, você fica com, porra, essa imagem. Então, a imagem, ela influencia a nossa emoção muito forte, né? A gente está o tempo inteiro com as emoções e a gente tem as nossas imagens internas, as nossas emoções internas. No trabalho nosso, as imagens são as emoções e as emoções se apresentam como imagens. Então, o tempo inteiro tem que cuidar muito dessa questão da produção da imagem. Todo ser humano tem que ser artista e todo ser humano tem que ser cientista, porque isso é rever a produção da imagem, rever a produção do que a gente acredita, do que a gente entende. E a boa notícia é essa, nós estamos no meio de uma revolução científica imensa no campo da biologia, no campo da medicina, no campo da psiquiatria, no campo dessa ideia de uma psiquiatria cultural, de uma saúde pública cultural, né? De uma saúde pública que pense a questão da cultura como uma questão de autoestima e de autoimagem do povo, e que, a partir disso, as pessoas vão se cuidar. O problema da nossa comunidade, nossa família, é justamente esse. Como foram colonizados, levaram porrada pra caralho, né? A gente levou porrada, porrada, porrada. Então, você fica preso nas porradas que você levou. E aí você para de fazer exercício físico, fazer dieta, cuidar direitinho, cuidar das crianças, cuidar dos velhos, estudar legal, cuidar do ambiente da rua, cuidar do ambiente da comunidade, fazer uma horta, fazer cadê as árvores, cuidar, né? Cuidar de si e cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim é cuidar do outro, né? Eu ver o outro melhorar, que é o que eu estou vivendo aqui na minha prática depois de 4 anos trabalhando, me cura. Esse meu doente que metia porrada na família toda, né, há 2 anos atrás, e hoje dá beijinho em todo mundo, com menos medicação e com óleo de cannabis e com tudo, eu falo, é uma alegria, e é o máximo. Eu vejo ele toda semana com 2 assistentes, e na última vez agora, todo mundo tomou banho de piscina. Virou cena de final de novela, todo mundo na piscina, tomando banho, ele jogando, todo mundo na piscina, os meus assistentes jogando ele na piscina. Eu falo, é maravilhoso. Eu saio da casa da família, né? Feliz da vida. Eu saio e falo, pô, deu certo aqui, tá dando certo, né? Claro que eu sei que é trabalho, vai ter que continuar, vai uns 10 anos de acompanhamento aí, mas é maravilhoso, pô. Quando eu cheguei, ele tem 1,90 m e tem calça 44, ele derruba a parede, ele quebra tudo. E ele tinha batido no pai, tinha deslocado o ombro do pai, tinha batido no avô, na avó, tinha batido em segurança, em motoristas, né? Então, isso é uma glória, é um afeto catalisador. É o que a doutora Anísia fala, vai devagar, vai acompanhando, vai colaborando com a pessoa e vai mostrando para a pessoa que colaborar é melhor e que fazer pactos verdadeiros é poderoso, e você vai pactuando e vai fazendo. Isso acontece mesmo num cenário de doença mental grave, que estava todo mundo interna, estava o coro, né? Interna. Falei, calma, vamos ver. A mãe desesperada, pelo amor de Deus, não quero que interne. Falei, vamos tentar. E deu certo. E tem um monte de outros que deram certo nesses últimos 4 anos. Então, isso
é o médico que eu sonhava quando era criança. Pô. Eu sonhava fazer isso, eu sonhava chegar e entrar na vida de uma pessoa e contribuir, e não causar dano, que eu acho que é o que os médicos todos têm que refletir nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Está a medicina causando dano à nossa população? Né? Por quê? Uma medicina que droga todo mundo, que encarcera todo mundo, que é encarceramento em massa, estão prendendo à torta e à direita. Uma medicina que só droga, que não investiga a história das famílias, não investiga a história da comunidade. É uma medicina que está colonizando o povo, não está curando o povo. Curando. Então, isso é um debate imenso hoje no Brasil, e é um debate na escola de medicina, né? Que não chegou lá. Eu ia te perguntar, você tem sentido, assim, a gente está caminhando para o final, mas acho que é bem importante assim, falar sobre isso. Você tem sentido avanços nas pesquisas, assim, cientificamente falando, né? E tratamentos da saúde mental no Brasil? Como que você enxerga esse cenário atual, né? O que a gente está vivendo, para além dos trabalhos que você desenvolve? Porque, assim, existe um trabalho que é ofertado pelo SUS, que aí a gente tem, né? Eu, por exemplo, faço uso, então tenho pontos positivos a dizer, mas a gente sabe que também é um turbilhão. Tá todo mundo muito adoecido, né, doutor? Essa é a verdade. Né? Tá saindo do golpe para cá, de 2016 para cá, o Hotel da Loucura foi fechado, né, de forma golpista. A política nacional de saúde mental foi rolando a ladeira, né? Foi piorando, foi manicomializando, né? Então, a política do golpe, do governo Temer, do governo Bolsonaro, foram políticas totalmente manicomiais, assim, de remunerar a internação de longo prazo, que é o hospício, comprar muita máquina de eletrochoque, incentivar a utilização do eletrochoque, incentivar a utilização de psicotrópicos em alta dose, que é o modelão, né? É o modelão internacional. E o Brasil tem experiências e resistências importantíssimas no campo da saúde mental. Tem a Anísia Silveira, tem o Osório César, a história do Osório César, trabalhando na década de 30, 40, aí no Hospício do Juqueri, né? Trabalhando com arte e psiquiatria. Eu, por exemplo, tive muitas experiências muito importantes no Ceará, com o movimento de saúde mental do Bom Jardim, do doutor padre, psiquiatra padre Rino Bovini. Eu tenho a experiência da doutora Vera Dantas, que trabalhou comigo, fundou o Hotel da Loucura, a experiência do movimento Escambo Livre de Rua, a experiência de vocês aí em São José dos Campos com o rap, com o movimento hip hop, que é movimento de promoção da saúde, é movimento de resistência, de ruptura. Então, eu acho que nós, brasileiros, fora do Brasil, como eu trabalhei muito fora do Brasil, nós somos muito admirados e muito respeitados por essas experiências resistentes, que vêm de dentro da comunidade, que vêm de dentro, as experiências dos indígenas, a medicina dos indígenas, a medicina dos africanos, o candomblé, a umbanda, o carnaval do Rio de Janeiro. A gente tem um bloco de carnaval aqui, que é o Bloco Baco, né? Que a gente vai para a rua toda semana, com todo mundo junto, né? Inclusive consultório privado, Hotel da Loucura, o diabo. Vai todo mundo junto. E a gente canta sambas enredo das escolas de samba, que são sambas enredo que falam da história do ser humano, da história do samba, da história do carnaval, né? Tem um samba que a gente está cantando que fala: a minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela, fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Ele está falando o quê? Da alegria que veio da África, né? A nossa alegria veio da África e atravessou o mar e fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Quer dizer, os cortejos do Egito, né? As grandes procissões de Ísis, as grandes procissões de Osíris, de Horus, viram aqui o carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval de todos os povos, o carnaval de todas as partes. Então, nós temos essa força de saúde mental, né? Isso é saúde mental, isso é cura psíquica, né? Isso é psiquiatria, né? Que quer dizer medicina da alma. Então, nós temos uma medicina da alma muito poderosa. E a questão da política de saúde mental, que o governo Lula, a nossa ministra Nízia, né? É quase Nízia, né? Nízia. Então. Né? Ela está com isso na mão, que é implantar a política de saúde mental como uma coisa comum de todas as políticas, né? Porque todos os setores de todas as políticas públicas estão em sofrimento mental nesse momento. Está todo mundo com sofrimento psíquico aumentado. E aí nós vamos ter que fazer essa escolha de psiquiatra cultural, que é
usar a força cultural da comunidade para curar ela própria. É pela força cultural da própria comunidade, as tradições culturais da própria comunidade, que restauradas, que reativadas, que atualizadas, vai haver um ganho de identidade, vai haver um ganho de autonomia e as pessoas vão se organizando, cada uma no seu ritmo, cada uma de acordo com a sua potência. Isso é a pedagogia da autonomia. O Paulo Freire falava muito isso na obra dele, da ação cultural para a liberdade, né? É através de ações culturais que nós somos capazes de modificar os valores e recriar valores que são valores da nossa identidade, da nossa ancestralidade. Então, eu não posso, por exemplo, eu aqui no Rio, nesse período de 13 anos, eu trabalhei muito com mães de santo, trabalhei com a Gisele Almidareuá Cosar, que era uma mãe de santo francesa que tinha aqui no Rio, trabalhei com Umbanda, trabalhei com a capoeira, trabalhei com os evangélicos, trabalhei com mãe de santo em todas as partes da cidade. Eu não tive essa postura que a medicina brasileira geralmente tem, que é de estar sem diálogo cultural. Eu trabalho no Tá na Rua, que é um grupo de teatro de rua de 42 anos, que é o Amiradade, que me formou como ator. A gente faz trabalho na Lapa, nós dançamos com os Exus na abertura da nossa ópera dos Mendigos. Os Exus, que tem um altar para Zé Pilintra lá na Lapa, né? O Exu, o médium estava manifestado de Zé Pilintra, virou na Pombagira, a Pombagira veio, dançou com a gente, falou: a fé de vocês é linda, a ação de vocês é linda, continuem agindo. Né? Depois, algumas semanas depois da temporada, esse morador de rua entrou e falou: nós não queremos quentinha, não queremos água mineral, queremos algo que sacuda a nossa cabeça, precisamos de algo que sacuda a nossa cabeça. Então eu falei: então é o brasileiro é potente pra caceta. Nós temos uma força incrível, né? Que é uma questão da gente se valorizar, da gente valorizar a nossa autoestima, da gente valorizar a nossa capacidade de fazer e não trair a nossa capacidade de fazer e bancar. Quando fecharam... Parar de se auto-sabotar, né? Parar de se auto-sabotar, que é doença mental, é neurose, é psicopatologia da colonização. E quando fecharam o Hotel da Loucura, o gestor lá da prefeitura falou: se você ficar em silêncio, você pode continuar trabalhando aqui, você continua tocando aqui o trabalho. E eu falei: não vou fazer silêncio, não, vou denunciar. Porque eu já sabia que eles iam destruir, eu já sabia que eles iam entrar com outra pedagogia, que eles iam entrar com outra maneira de trabalhar. E, felizmente, o fato de eu ter causado um escândalo, um microescândalo público, de ter denunciado as más práticas no hospício, de ter denunciado o assassinato de um projeto que estava funcionando, de promoção de saúde mental, isso mobilizou a comunidade, isso mobilizou todo mundo. Os pesquisadores que trabalhavam com a gente fizeram questão de publicar, vários estudantes de doutorado que fizeram tese de doutorado acompanharam o que a nova gestão fez, que foi destruir o método, destruir... Né? A gente tinha um trabalho de formação cultural, de treinamento de atores, e depois que eu fui demitido, colocaram um gestor que contrata artistas, que vai lá e apresenta peças prontas para os doentes. E isso não produz autonomia nem aqui nem na China, né? O doente entra desse jeito e sai desse jeito. Até porque lá tem vários protagonistas, né? Então, como assim, né? Chamar pessoas, enfim... A nossa comunidade, eu pergunto sempre: cadê os gênios da nossa comunidade? O que está acontecendo com os gênios da nossa comunidade? Nós temos gênios. A Nise, quando trabalhou, revelou uma grande quantidade de gênios. O nosso trabalho tem um monte de artistas, de pessoas que fizeram coisas incríveis. Agora, se está drogando todo mundo, prendendo todo mundo, não vai ter gênio. E a gente precisa dos gênios para poder se desenvolver, que são os gênios comunitários, né? Os gênios que florescem em comunidade, que florescem em grupo, que florescem em coletividade. Isso, como eu estou há 4 anos, ainda estou no início do 5º ano de clínica aqui, como eu tenho muitos pacientes com mais de 2 anos, 3 anos de análise, 4 anos de análise de acompanhamento, eu fico vendo que quando o paciente supera os traumas, o desenvolvimento do talento do paciente é chave na cura dele.